Então, eu queria chamar o professor Rodrigo de Oliveira Soares, do IFG, tá? A luta dos moradores do Real Conquista. Pode vir. Ou em pé ou sentado, pode ficar à vontade. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Rodrigo, eu sou professor do Instituto Federal de Goiás. Atualmente estou atuando no campus Senador Canedo. É um privilégio, uma honra voltar a uma escola onde eu terminei meu doutorado. É uma honra ser convidado pelo Lúcio, que foi meu aluno, né, para estar discutindo esse tema que permeou tanto o meu mestrado como o meu doutorado, que é a questão da construção e a ocupação de Goiânia. E tudo começou em 2005, quando, numa tentativa de passagem no processo seletivo de mestrado aqui da UFG, eu faço a prova de francês a lápis, e acaba que minha prova é zerada, e eu acabo caindo na UNB, no mestrado em Geografia. E, naquele momento, eu não estava em sala de aula, eu atuava em um gabinete, né, de um deputado de esquerda, exatamente no ano onde é que ocorria a desocupação da ocupação Sonho Real, que deu origem, hoje, ao assentamento, o Real Conquista, né? Eu tive a oportunidade de estar trabalhando dentro do movimento, quando isso começou, a desocupação, toda aquela violência, etc. E quando começa o meu trabalho, é um trabalho que era vinculado a falar com os primeiros assentados que são colocados naquela região. E um segundo momento no doutorado é quando eu comparo esses assentados com moradores de condomínios fechados, porque ali é uma região extremamente paradoxal, que, ao mesmo tempo em que você tem o Real Conquista, que é um símbolo da luta pela moradia dentro de Goiânia, você também tem uma das regiões com o maior número per capita de condomínios de luxo, de alto padrão, tá, da cidade de Goiânia. Lembrando que, se a gente for falar em per capita das Américas, Goiânia hoje é o que tem o maior número de condomínios horizontais de luxo por cabeça da América hoje, né, o que mais se comporta. Inclusive, agora, indo aqui para a saída de Nerópolis, o rumo de Senador Canedo, porque para aquela região ali, sudeste e sudoeste, já não tem mais autorização. Bem, o que eu trouxe para vocês aqui é justamente qual foi o caminho que eu fiz para estar trabalhando esse pessoal da desocupação do Sonho Real, que dá origem à questão do Real Conquista. Então, como eu já tinha antecipado para vocês, está vinculado justamente a um trabalho onde é que o movimento ele começa. Eu acho aquilo extremamente interessante. Era para um outro curso, de Geografia, para trabalhar a questão do espaço. Levo para o UNB um trabalho extremamente da minha época de um marxismo muito ferrenho, de uma leitura da cidade como luta de classes e etc. E, sob orientação da minha orientadora, ela fala: por que não analisar essas contradições a partir da perspectiva das subjetividades? Acaba que eu vou trabalhar, como a professora que antes estava falando, sobre a questão desse assentado e a relação dele com a casa. E o que a senhora colocou ali é extremamente importante, que uma das entrevistas que eu fiz, uma das moradoras, elas falam justamente o seguinte: existo porque agora tenho um endereço, existo porque agora eu tenho uma casa, mãe de 4 filhos, etc. Esse trabalho ele começa justamente dentro daquela perspectiva de trabalhar a história de Goiânia como capital construída dentro de um projeto mais amplo de discurso moderno, e Goiânia ser esse símbolo. Porém, Goiânia, dentro dessa perspectiva de ser uma cidade construída dentro de um discurso, né, de modernidade, Goiânia nunca ter deixado, na perspectiva das mentalidades, esta questão da ruralidade, né? Quem já foi aqui no setor sul de Goiânia sabe que o modelo que a gente adota, que é o modelo mais de Washington, né, que se traz para cá, é uma cidade que tem a perspectiva de moderno, mas que também não quer negar essa ideia da ruralidade. As pracinhas, o muro mais baixo, para que as relações de vizinhança elas ocorram. Mas o que importou para mim, em primeiro momento, era entender como que essa relação desta metrópole está vinculada diretamente a algo que a gente chama de especulação urbana. Goiânia ela existe
intrinsecamente ao que a gente chama de capital urbano. Não há como você desvincular isso, porque isso está inerente à história de Goiânia. Eu acho que é de conhecimento da grande maioria, se o assunto que estão estudando é Goiânia, saber que a propaganda de fundação de Goiânia tentava atrair investidores para comprar lotes em Goiânia como forma de pagar a construção dessa cidade. Então, a partir daí, você já tem esse discurso. Uma outra situação é que o Real Conquista ele está dentro de uma perspectiva de ocupação, de luta pelo direito de moradia, né, que também está vinculado ao Jardim Nova Esperança, que até no começo do trabalho eu retomo essa ideia do Jardim Nova Esperança, dentro de um prisma que, se você pega o mapa de Goiânia, você vai ver que a movimentação das populações mais pobres elas estariam naquela região, né? Porque o que ocorre em Goiânia a partir da final da década de 60, 70, é que essa especulação ela começa a se ampliar dentro de Goiânia e as populações mais pobres elas começam a ser jogadas para a periferia, né? O primeiro percurso que eu trouxe, que é de literalmente falar com esses assentados que estavam no Real Conquista, é que algo que, em primeiro momento, chamou minha atenção quando a minha pesquisa ela ocorria no mestrado, é que de uma luta que foi violentamente rechaçada, vale a pena lembrar que não é um rechaçamento ideológico, vale a pena lembrar que nós tínhamos um governo do PSDB e a prefeitura que expulsa esses moradores era do PT, né? Então, a gente não pode jogar isso dentro de uma perspectiva ideológica, né? Eu estudava, na época, com um capitão da Rotan, que participou diretamente da expulsão desses moradores, né? Ele estava no dia da desocupação e ele me deu alguns relatos, mas eu trabalho justamente em um determinado momento onde é que essa luta há um silêncio. Há um silêncio da mídia, há um silêncio até de um primeiro momento onde é que existia uma pressão e uma comoção muito grande, e, de repente, há um silêncio a partir do momento em que há esse movimento de ocupação e de assentamento, onde é que esses moradores eles estavam recebendo as suas casas. Fora do movimento em si, que até hoje é muito forte, com grandes lideranças dentro do Real Conquista, o que literalmente movia esses trabalhadores e também desempregados era literalmente o direito de ter uma moradia. Voltando a um relato dessa moradora, do direito de existir. Como diria ela, sem uma moradia, ela não conseguia nenhum emprego, porque ela não teria um endereço fixo para, literalmente, dizer onde é que ela trabalhava. Como ela diz, não tem como matricular meus filhos, não teria como eu, literalmente, angariar um emprego, porque eu não tinha residência fixa. A narrativa ela está vinculada diretamente ao processo onde é que eles estão desocupados, aonde eles provisoriamente vivem de maneira subhumana dentro de duas quadras de esporte na mesma região, em situação extremamente precária, e como que a socialização dentro daquele espaço ela ocorre, né? E o fato é que, no primeiro momento, enquanto eu vou fazendo essas entrevistas, uma coisa que ficava muito clara sobre essa questão da moradia era o que o Bachelard ele chama atenção para a gente, que eu até anotei aqui, que o Bachelard ele chama atenção quando ele fala da casa, que a casa é um lugar no mundo, né? E isso que ele trabalha na filosofia dele, dentro das entrevistas que eu colhi, no primeiro momento, quando eu estou falando só dos moradores do Real Conquista, isso fica muito claro, né? Quando eles dizem, quero morar, quero construir um jardim, aqui eu quero fazer uma horta, quero pintar a minha porta de uma determinada maneira, porque, para eles, aquele tipo de casa assentada dentro de um padrão estabelecido, aquilo não era uma identificação humana. Eles precisavam dar humanidade àquelas casas. Então, muitas das vezes, você vê essa intervenção. Essa mesma mulher que fala que ter um endereço, finalmente, ela existir, o filho dela, porque ainda o chão não era de piso, era ainda na terra, o filho dela cavava, enquanto eu entrevistava, ele cavava o chão da sala, e eu pergunto para ela, isso não te incomoda? Ela, não, porque isso aqui é meu, e agora, aqui, da maneira com que a gente vive dentro dessa casa, a gente vive a total liberdade. Meu filho pode cavar esse chão, porque esse chão aqui agora é dele, esse chão aqui agora ele é nosso. Então, não há problema nenhum se ele está cavando o chão da sala.
Passando por esse movimento, onde é que você até percebe algumas contradições, lideranças que tinham se apropriado do movimento em benefício próprio, que entraram em choques com lideranças mais populares, né? A narrativa do trauma, né, que fica da desocupação, que foi extremamente violenta, com mortes, desaparecidos, mortes que não foram desveladas até hoje, né? Isso foi o que permeia essa ocupação do Real Conquista. O que me chama a atenção é justamente o nome do assentamento, que é Real Conquista. A ocupação era Sonho Real. Depois que é assentado, é o Real Conquista. A partir dessa relação subjetiva que tem entre esses moradores e a casa deles, eu indo e vindo para fazer essas pesquisas, porque ainda quando eu vou quando está um assentamento, eu estou lá falando com as primeiras 20, 30 famílias. Era bem no início mesmo. Era muita terra, muita poeira, não mudou muita coisa, né? Muito inóspito, muito longe de tudo, né? Mas, ao mesmo tempo que eu fazia esse percurso, uma coisa que na paisagem que depois me leva ao doutorado, que era isso. Eu vinha de uma Goiânia, né? Porque eu morava aqui próximo da pecuária, passava por quase toda a Goiânia, passava pela Goiânia do luxo dos condomínios fechados, até chegar no Real Conquista, que está literalmente nos fundos de condomínios de luxo, né? Com essas 20 primeiras famílias, com 2 pessoas que eu conversei, de empregadas domésticas que trabalhavam nesses condomínios de luxo. Ali me atenta, literalmente, a tentar entender que é uma outra perspectiva de Goiânia, né? Que essa outra perspectiva de Goiânia é vinculada a um capital urbano e que tenta, de todas as maneiras, se você pega os projetos hoje de Goiânia, principalmente a propaganda imobiliária, que hoje é vendida em São Paulo e Rio de Janeiro, desse discurso da cidade, da qualidade de vida, desse discurso de onde que você tenha muito dinheiro, você pode o quê? Estar morando aqui dentro. Mascarando, por exemplo, um fato que, quando houve a desocupação do Real Conquista, em 1998, nós temos a capital mais desigual do mundo. Hoje nós temos a capital mais desigual da América. Ao mesmo tempo que eles falam em qualidade de vida, nós temos literalmente essas contradições. E a grande contradição é onde é que esses condomínios de luxo eles são o quê? Construídos. Eles são construídos literalmente vizinhos de onde essas populações elas foram assentadas. Então, fora desses muros, né, desses muros bem vigiados, desses oásis de segurança, desses oásis de qualidade de vida, nós temos literalmente essa vida periférica urbana, e dá para a gente começar a refletir sobre literalmente como que a periferia, a partir da década de 70, a partir dos movimentos suburbanos dos Estados Unidos, ela começa a ser vista, né? Que os mais pobres que buscaram na periferia uma maneira de sobreviver e de viver na cidade, porque era mais barato, quando você ocupa, ou até mesmo o terreno, quando você ocupa, ele fica mais barato. Com a chegada dos condomínios de luxo, essas populações elas também começam a ser pressionadas. Por quê? IPTU. Quanto mais esses condomínios que se alocaram ali, porque a questão de imposto era muito barata, era muito mais fácil. As ocupações desses condomínios de luxo também são feitas, em primeiro momento, de modo ilegal, depois, só posteriormente, alguns são legalizados. Inclusive, existem processos, né, correndo na justiça sobre alguns condomínios, principalmente esse da área do Flamboyant aqui, se eles são legais, se eles não são, se eles são legais ou não. Mas, com esses condomínios, começa que o custo de vida da região começa a ficar muito caro. Começa a ficar muito mais caro. Porque os condomínios de luxo, quando eles chegam, eles trazem consigo, já que eles são um capital atrelado ao Estado, as benfeitorias. E aquelas benfeitorias que essas populações elas não têm o direito, acaba aumentando o custo de vida, do IPTU, dos custos sobre saneamento básico e etc. Fazendo uma comparação entre os dois, onde é que é o segundo momento onde é que eu trabalho essa questão do doutorado, eu queria saber se quem mora nesses oásis, né, de luxo, de segurança, de tranquilidade, todo o condomínio de luxo em Goiânia, se você pega todo o aparato performativo deles e narrativo sobre propaganda, todos eles trabalham esse tripé: segurança, tranquilidade e isolamento da cidade. Esse é o tripé. Eles trabalham todos os condomínios.
Todos eles. Inclusive, agora é algo que está até mudando dentro agora dos prédios de luxo que estão surgindo aqui, Alto do Bueno, do Marista, eles também estão construindo a narrativa sobre isso. Né? More em Goiânia, mas sem os problemas da cidade. Né? Tenha tranquilidade do campo dentro do setor bueno. Então, os tripé que hoje rege os condomínios de luxo era esse. Então, resolvi fazer o mesmo percurso que eu fiz com os moradores do Real Conquista. Eu queria saber sobre essa questão do pertencimento desses moradores dos condomínios de luxo. Algo interessante ocorre. Primeiro, o isolamento que eles têm entre um e outro, que é uma coisa muito diferente de um morador de Real Conquista, onde é que os laços de vizinhança eles são extremamente importantes. Laços de vizinhança tão importantes que, mesmo quando eles estavam dentro das quadras de esporte, esses laços de vizinhança, por exemplo, criavam micro negociações como pequenos supermercados, verdurões, barbeiros e etc. Já dentro do condomínio de luxo, apesar deles terem esse tripé, tranquilidade, segurança e esse isolamento da cidade, há um isolamento pessoal muito grande. Tanto que, ao conversar, eu exatamente trabalhei o condomínio Jardins Madri, não sei se vocês conhecem, o Jardins Madri, sobre a total alienação desses moradores desse condomínio de luxo sobre a região onde é que eles viviam. Porque na entrevista eu levo os dados, né, porque a região ali do Jardim Itaipu, Real Conquista, Garavelo já não no Garavelo urbanizado, aquele Garavelo mais já para a saída, né, que é um Garavelo vida louca, né, levando esses dados para eles, que na época, né, depois disso eu não acompanhei mesmo, na época era a região onde é que se morria mais pessoas per capita dentro da cidade de Goiânia. Né? Levo uma matéria para um dos senhores, porque também condomínio ele é o paraíso para as crianças, o inferno para os jovens e volta a ser o paraíso para as pessoas de 35 anos à frente. De 15 anos a 30 anos é um inferno o condomínio para os moradores. Devido à distância, né, a sociabilidade fica mais difícil. Para as crianças é porque você tem a liberdade, quanto você, a partir dos 35, porque você está atrás dessa bendita, dessa tranquilidade. Eu levo para esses moradores que eu entrevisto do Jardins Madri, notas como: você sabia que semana passada foi assassinada uma pessoa no muro de trás do Jardins Madri? Eu levo uma matéria de jornal, daquele daqui. Eles leem aquilo ali e falam: mas não pode. Mas isso não pode estar acontecendo. Porque realmente o que ocorre dentro desses condomínios é um total isolamento da realidade que existe ali dentro, né? que existe ali dentro daquela região. Até mesmo ônibus. São ônibus que passam de 1 em 1 hora para os trabalhadores do condomínio fechado. Haja vista que os jovens, quem mora lá dentro, etc., eles não têm o costume, né, de estarem andando de ônibus. E algumas contradições que a gente nota é justamente o seguinte. Primeira pergunta que eu fiz: por que você procura um condomínio fechado? Todas as respostas: eu busco mais segurança. Faço uma pergunta: como é que você está procurando segurança numa das áreas na área mais violenta da cidade de Goiânia? Justamente quando eles dizem: aqui eu tenho mais segurança porque eu pago por ela. Porque aqui eu tenho certeza que essa violência que está aqui do outro lado do muro, essa violência não entra o quê? Aqui dentro. E também aquela relação com a casa. Os moradores, essa relação que eles têm com a casa. Nós que estamos hoje, cada dia, levantando espigões dentro de Goiânia, existe algo inerente a esses moradores, tanto do Real Conquista como dos condomínios fechados, que é essa relação subjetiva com um espaço chamado casa. De você ter a oportunidade de ter uma casa. Né? Se aqueles lutaram, né, inclusive morreram pelo direito de moradia, outros, literalmente, por estarem dentro de 1% da cidade de Goiânia, eles podem ter acesso financeiro a essa situação. Mas o que aproxima muito esses dois grupos é essa relação afetiva que eles têm com a casa. Se você procura para essa senhora que eu citei, que deixa o filho cavucar o chão, uma outra senhora que eu entrevistei dentro do Jardins Madri, ela planta uma horta, porque ela queria relembrar da infância dela em Jataí.
E ela dizia que, quando ela morava no Marista, nos bloquinhos ali, não dava oportunidade dela viver dessa maneira. E ela até me cita uma coisa: próxima coisa que eu vou fazer aqui dentro de um condomínio de luxo é construir um galinheiro. Algo que também era muito comum dentro do Real Conquista. Nesse segundo momento também, eu trabalho essas questões vinculadas a como que Goiânia ela também se constrói dentro de um projeto moderno, e dentro desse projeto moderno, Goiânia dá uma continuidade ao que as cidades modernas costumam a fazer com seus moradores mais pobres, que é literalmente a ideia da periferização, né? E algo que, nos últimos informes que eu tive da minha pesquisa, é que já os moradores que estão ali, naquele entorno dos condomínios fechados, eles já estão vendendo as suas moradias, e eles começam agora a migrar para onde? Hidrolândia, Nerópolis, Senador Canedo e as cidades da região metropolitana. Haja vista que, até quando eu fiz minha pesquisa, a região onde eu estudei, que é a Sudoeste, tinha o metro quadrado mais caro de Goiânia. E era para onde os grandes empreendimentos de condomínio horizontal eles estavam migrando para lá. Tanto que a prefeitura teve que, em um determinado momento, fazer o quê? Barrar. Hoje, quem deu uma olhada na paisagem, que isso é uma coisa mais da geografia, da paisagem urbana de Goiânia, estamos aqui agora na saída de Nerópolis, em uma franca construção de um novo condomínio de luxo. E está ali, a cada mês que você passa, esse condomínio ele já está em uma fase muito adiantada de construção, e a ideia é que isso avance até Nerópolis. Sou do Campo Senador Canedo. O Campo Senador Canedo fica às margens da GO, né? Ali não é a 020, ali é 343, alguma coisa assim. Já são 4 condomínios de luxo em torno do Campo Senador Canedo, e olha que o Campo Senador Canedo ele começou a ser construído no ano de 2013. Quando eu falo desses condomínios, já são condomínios que estão funcionando. Existem mais outros 4 que eles já estão abertos, com lotes sendo vendidos, e condomínios onde é que já todos os lotes já foram vendidos. Um agora de alto luxo, ontem me falaram isso, falaram: não, Rodrigo, esse de alto luxo vai ter até heliporto, porque vale a pena lembrar que na aldeia do Vale, aqui, de 30% dos moradores ali, eles vivem em Uberlândia, Uberaba, Belo Horizonte, fora do estado. Saem de quando eu trabalho o doutorado, eu conto a história de um determinado cantor, até falecido, o Cristiano Araújo. O Cristiano Araújo ele foi expulso do Jardins Madrid. Ele foi expulso porque ele fazia algazarra demais, estava tirando a tranquilidade, a paz, que é essa questão do tripé. Ele morava entre um delegado da Polícia Federal e um juiz. Aí, gentilmente, ele saiu preso de lá e ele foi expulso do condomínio. Eu até tenho as fotos de onde era a casa dele, era em frente de uma família que eu entrevistei, e ele é expulso justamente por isso, né? E agora em Senador Canedo também nessa ideia do alto padrão, de que a pessoa possa morar longe, mas ela, no final do dia ela possa chegar em Goiânia. Porque hoje o mercado imobiliário de Goiânia ele trabalha muito com essa perspectiva. Vocês vêm para uma cidade que tem uma alta qualidade de vida, mas não falemos da região noroeste, porque senão eles vão descobrir que essa qualidade de vida são dentro desses oásis de tranquilidade, de distância da cidade e de segurança. Beleza? Então, aqui eu trouxe mais sobre essa questão da performatividade. A gente vai ter um momento de conversar aqui, né Lúcia? Eu estou aqui para trocar ideias com vocês. É um assunto que eu trabalhei 12 anos da minha vida, que ainda me movimenta um pouco essa questão da moradia em Goiânia. Está me chamando a atenção agora, porque eu estou numa região que, devido a um campus, a valorização do metro quadrado, do ano passado para cá, já aumentou 30 vezes. Pessoas que compraram lotes ano passado a R$20 mil, já estão vendendo seus lotes esse ano a 50 mil. A 50 mil reais. Beleza? E isso começa a pressionar aquelas regiões periféricas que tem ali, daquele pessoal que não conseguiram morar em Goiânia, estava vivendo na periferia de Senador Canedo. Agora eles estão no entraço.
entre um senador Canedo, que ainda está caro, e uma Goiânia que também expulsa. Esse morador vai viver aonde? Para onde é que essas pessoas vão? Né? Hoje a gente troca umas ideias. Quem tiver mais curiosidade sobre a pesquisa, sobre como é que foi essa performance, a gente está aí para responder. Muito obrigado, tá, pela paciência, muito obrigado pelo convite, Lúcio, e até uma próxima. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Então, eu queria chamar a Juliana Fernandes Mendes, do PPGH, aqui do UFG, ela é aluna de doutorado. O título da fala dela é Apropriação da região leste de Goiânia pelo capital, a elitização às margens da BR-153. Você fica à vontade, então, Juliana? Tem isso. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, agradecer pelo convite do Lúcio. Depois, pedir desculpas pela minha voz, né, mas vou ficar bem. Né, de quinta-feira tem um feriado e eu preciso ficar bem. Né, até lá. Já agradecer em especial ao Lúcio por ter proposto toda essa discussão, esse debate. E dizer que, em relação ao Jardim Nova Esperança, eu tenho uma história de pertencimento àquela região, porque morei na década de 80 e 90 na Vila Regina, que fica ao lado, né? E meu tio, os meus primos moravam no Jardim Esperança, aliás, moram. Minha avó um pouco acima, no Jardim Colorado, então eu tenho todo um pertencimento com aquela região, né? E hoje a gente percebe o quanto que a Nova Esperança está mudando, principalmente com aqueles parques, né? Já imagino um monte de condomínio ali vertical, né, sem sombra de dúvidas. Inclusive, professora Lúcia, a senhora foi uma das minhas inspirações para a minha dissertação e também minha base teórica. Só para avisar para a senhora que aquele condomínio, né, aquela ilha de pedra ali no meio da Nova Esperança, tem 2.688 apartamentos. É impressionante. Né? Exatamente, deve ter quase 10 mil pessoas morando ali, com certeza, né? Dá. Lá, se eu não me engano, são 12 torres e 4 condomínios, né? Não é um condomínio só, é bem separadinho ali, né? Então, pessoal, eu sou aqui do programa de História, minha dissertação foi sobre Goiânia também, com o título de Uma Cidade para o Capital, Especulação Imobiliária e Déficit Habitacional em Goiânia de 33 a 64. Né? Meu orientador foi o professor Davi Maciel. Como pesquisa de doutorado, a gente pensou muito, quando foi estudar em Goiânia, a gente sempre chega e falar em especulação imobiliária, a gente chega na figura da família Lousa. Né? Então, pensando na família Lousa, foi que eu optei por trabalhar a região leste, né, que é a região ali em que o professor Rodrigo estava falando agora há pouco, né, que é a região dos condomínios fechados, né, saída para Senador Canedo. Então, eu escrevi um artigo para apresentar para a professora Maria Geralda, de uma matéria que eu fiz na Geografia, né, que fala sobre a apropriação da região leste pelo capital, né, a elitização às margens da BR-153. E, então, no primeiro momento deste artigo, que, na verdade, eu não publiquei, eu divido em 2 partes, mais introdução e conclusão, claro. Né, e uma primeira parte, então, eu intitulo de Goiânia, do espaço ao território. Então, é uma discussão bastante geográfica, da geografia, né, que acaba utilizando, então, uma perspectiva aí teórica de espaço e território, né, utilizando alguns autores marxistas da geografia, como o Rasbert, o Rafestan, o Milton Santos. Inclusive, deixa eu fazer um parêntese, sonhei com o Milton Santos essa noite. Sonhei que eu estava num congresso, algo do tipo, e eu vi o Milton Santos e pedi para alguém, por favor, tire uma foto minha com o Milton Santos. Olha, que impressionante, né? Está me chamando, não. Está me dando uma luz, uma inspiração. Né? E aí, nessa primeira parte, então, eu trago a questão teórica que esses autores trabalham em relação ao espaço e território, né? E também falo um pouquinho como nasce Goiânia. Eu acredito que aqui a maioria de vocês tem noção, né? Claro.
E eu gosto muito de falar aí como nasce Goiânia. Eu inicio falando um pouco das fazendas, né? Que as fazendas é o início de tudo, né? Eu tenho mais ou menos umas 5 fazendas que conseguem, que determinam a formação de Goiânia, como, por exemplo, a Fazenda Crimeia, Botafogo, né? Santo Antônio, Vaca Brava, e onde eu me encaixo no meu objeto, que é a Gameleira, né? Que é a região ali daqueles condomínios fechados, que é da família Lousa, inclusive, né? E aí, como nasce Goiânia, é claro, eu fui utilizar a obra da Ofélia Monteiro, né, como nasceu Goiânia, e também busquei uma obra do Armando de Godoy, né, um arquiteto que tem uma obra chamada A Urbes e Seus Problemas. Né. Infelizmente, em Goiânia, eu não localizei essa obra. Eu tive que ir até na Faculdade de Arquitetura do Rio de Janeiro localizá-la. Né. Aqui em Goiânia, a gente não tem, apesar dele escrever um pouco sobre Goiânia nessa obra. E aí, como se expandiu esse território, mais especificamente para a região leste, né? E o objetivo dessa primeira parte do artigo foi concatenar, então, a teoria e a praxis. Tá? A segunda parte foi falar sobre a apropriação da região leste pelo capital. Então, demonstrar aí como a capital foi sofrendo essa variação, ou melhor, se adaptando ou se transformando de um capital imobiliário, e hoje pode-se dizer que é um capital financeiro. Né? Então, a visão, na verdade, não a visão, a união da especulação imobiliária com o poder público, que é muito claro nessa região leste dos condomínios, né? Em que eu levo os condomínios fechados para aquela região e também levo todo o aparato público, né? Levo prefeitura, levo o fórum, levo o Ministério Público. A própria Assembleia Legislativa pretende um dia se mudar para ali, né? Já tem alguns anos que ela tenta. E o método utilizado, então, foi do materialismo histórico dialético. Então, pessoal, nessa primeira parte, que Goiânia do espaço ao território, eu tento trazer a discussão teórica do que é espaço e do que é território. Né? Principalmente para o Rafestan e para outros autores da geografia, eles lidam o espaço como algo, talvez, uma matéria-prima, algo que está em transformação. Né? Já o conceito de território ele está muito relacionado a poder. Né? Então, ele está muito relacionado à luta de classes, essa perspectiva da geografia crítica. Né? E também é interessante a forma como o Milton Santos vai trabalhar esse espaço como algo de um dinheiro local, né? Ou seja, um espaço em produção. Eu achei muito interessante quando ele traz essa perspectiva de dinheiro local, porque se a gente pensar na formação inicial, que era das fazendas, realmente está relacionada a um dinheiro local. Então, como isso foi mudando e como hoje não é mais um dinheiro local. Né? Hoje eu já tenho grandes corporações inseridas em Goiânia, onde eu utilizo fundos imobiliários para arrecadar dinheiro, então, financiarizado, né, para a construção de prédios, de condomínios e etc. Né? Não só em Goiânia, como também no interior, Caldas Novas. Né? Então, pessoal, o Rafestan vai falar também que o espaço é uma matéria-prima, como também uma troca de possibilidades. E aí, quando essas possibilidades chegam, é que a gente começa a falar, então, numa territorialidade de Goiânia, ou seja, a relação de poder muito bem determinada e muito bem inserida. E é claro que, então, dentro dessa perspectiva de território, é que a gente começa a pensar nas relações de classes, as relações políticas, econômicas, ideológicas, cultural, que já foi apresentado, na verdade, pelos meus colegas que falaram anteriormente. Né? Então, quando a gente começa a pensar nessas relações de poder, e aí eu não cheguei a uma conclusão ainda, eu gostaria muito de saber, e eu acredito que isso vai ser desvendado na minha tese, se essas relações, se essas fazendas, por exemplo, esses fazendeiros, vamos pensar mais no Lousa, então, que é da Fazenda Gameleira, onde está inserido, portanto, o Flamboyant, autódromo, condomínios, etc., qual a participação dele hoje nessa região, principalmente em relação à financiarização? Será que ele recebe ainda, ou será que ele recebe capital internacional? Se a gente for pensar no Flamboyant, eu acho que pode-se dizer que sim, no primeiro momento, até porque tem lojas internacionais ali, eu tenho restaurantes internacionais. Agora, eu preciso buscar, na verdade,
a incorporadora mesmo do Flamboyant, se ela recebe, se ela está inserido em algum fundo imobiliário e que, através dessa receita, ela consiga se inserir dentro daquela região leste. Então, eu fico devendo essa resposta para vocês. Então, historicamente, ali, para a gente limitar um tempo, né, um recorte, a gente, de repente, pode falar que a dinâmica imobiliária da região leste ela pode ter dado início ali com o autódromo em 74. E, digamos assim, mais firmado o golpe, como a gente diz aqui em Goiás, né, com o Flamboyant, que foi no início da década de 80, em 81. Depois disso, já veio o Parque Los Andes, em 90, o Aldeia do Vale, em 90, né, e ali, a partir de 2000, vem Alphaville, Jardins e etc. Tá? Então, a gente percebe, pessoal, que a pujança do local ali se dá exatamente por causa da exploração capitalista do solo, né? Então, acho que o Flamboyant é um marco essencial para a expansão daquela região. E o Flamboyant, ali, então, como representação da própria família Lousa, né? Então, exatamente, né? Uma fazenda imensa chamada Gameleira, que até hoje ela está sendo dividida, né? Se a gente for chegar ali, é um espaço, eu acho que já até conurbado, se eu não me engano, com o senador Canedo, né? Se a gente for pegar a GO 020, e eu acho que é 413 aquela atrás, né? Então, a gente percebe, então, a apropriação da região leste pelo capital, tanto imobiliário quanto financeiro, né? Então, assim como meu colega Rodrigo falou, o capital imobiliário perpetuou ao longo de toda a construção da cidade de Goiânia e também da região leste, que eu costumo chamar de o New Rich goianiense, né? Parece ali o Eldorado, né? Quando eu atravesso a BR é o Eldorado, né? Porque ele é muito fora da realidade de Goiânia, né? Então, o Parque Los Andes, né? Que é fruto ali da divisão da Fazenda Gameleira, que pertencia à família Lousa, é uma porta de entrada ali para a especulação imobiliária, é a porta de entrada para o capital imobiliário e também para o financeiro, né? Então, é interessante, quando eu falei do Milton Santos antes, que ele fala que o espaço pode ser uma região de direito de dinheiro local, ele vai dizer também que antes o que era local pode sofrer modulações internacionais, né? Então, no caso específico, aí, a gente consegue ver, então, que as grandes corporações e incorporações existentes em Goiânia, elas começam a se apresentar com maior pujança a partir da globalização, né? Mais afinco a partir da década de 80, digamos assim. Então, pessoal, é interessante a gente notar também a participação do poder público juntamente com esse capital, né? Nem sempre privado, porque há muito investimento público nisso, né? Então, a gente pode perceber, por exemplo, como é que se dá o processo aí de mudanças ou de ajudas, digamos assim, né, a esse capital privado. Claro, se a gente for notar alguns decretos, leis, a gente vê concessões, por exemplo, tributárias, né? Eu quebro ali uma multa que você está me devendo e você, de repente, faz um negócio comigo, constrói um parque, por exemplo, né? A gente faz algumas negociações escusas ou não, porque esses decretos e leis estão disponíveis, né? E a gente percebe, então, que há uma segregação tanto do espaço urbano, né, como também, que eu vou chamar de uma segregação burocrática nessa região. Porque, veja, quando eu transfiro toda a máquina burocrática para uma região, por exemplo, Parque Los Andes, eu mesmo não conhecia. E eu acho que a maioria da população de Goiânia não conhece. Não é um bairro comum, né, não é um bairro conhecido, o Parque Los Andes. Até porque, apesar dos meus dados aqui dizer que é da década de 90, ele começa a ter essa formação principalmente por causa dos condomínios, que é algo mais recente, né? Então, essa mudança do passo, né, do Ministério Público Federal, que eu acho que vai para lá na sequência, o fórum, né, e aquele prédio da Assembleia Legislativa, que é um esqueleto para sempre, né? Parece que agora eles voltaram a construir. A gente percebe o tanto que há, então, uma segregação burocrática. E olha o que é interessante. A minha primeira formação é bacharel em Direito, eu sou advogada. Então,
Os juizados especiais, por exemplo, né, que a população conhece como pequenas causas. Antes eram nos bairros, né? Eu tinha aí 9 juizados, mais ou menos 9, espalhados por Goiânia inteira. Ou seja, eu tinha acesso, era fácil chegar até ali, eu sabia onde ele estava. Todos esses juizados especiais, pequenas causas, foram transferidos para o Parque Los Andes, né? Ou seja, que ônibus que eu pego? Onde que eu chego? Parque Los Andes? Não faço ideia. E é interessante que eles falaram que mudou tudo. Um dos objetivos era, não, a gente vai mudar porque o fórum aqui, por exemplo, do setor oeste, ele está muito congestionado, não dá mais, etc., não tem estacionamento. Você vai no Parque Los Andes, você não consegue estacionar. Não tem estacionamento público, não tem estacionamento privado. Acho que é muito claro assim essa questão. Não venham, né? Não venha, não apareça, né? Isso aí já aí a questão de exclusão do acesso à justiça por completo, né? E é sobre isso que a gente fala aqui também hoje, né? Exclusão dessas pessoas a qualquer tipo de direito, né? Então a gente percebe que a Ellen Wood vai dizer, né, que isso parece uma privatização final da política, né? Quando eu percebo essa transferência toda dos órgãos públicos, eu estou dizendo aí, eu estou praticamente deixando muito bem claro para toda a sociedade que o sistema burocrático pertence à elite, né? A população, de maneira geral, mais pobre, não deve ter acesso a isso. Inclusive, vamos nos afastar deles, né? Então, quando a gente percebe também essa questão de esses órgãos que eu falei para a gente, isso na geografia é tratado como imagens, como instrumentos, né? Então, a gente percebe de que lado estão esses instrumentos, de que lado que estão esses objetos. Se eu for pensar numa barreira física, eu vou dizer, está do outro lado da BR, do lado dos ricos, no New Rich goianiense, né? Então, aquilo ali, além dessa questão dos órgãos, a gente percebe também, como o professor Rodrigo falou, a construção ali pujante de vários condomínios e loteamentos também. Acontece que ali, antigamente, era região de franja, de periferia. Por exemplo, eu fiz, enquanto advogado, eu fiz uma assessoria jurídica popular naquela região do residencial Santa Marta. Vocês conhecem ali onde era um antigo... Como é que chamava, gente, aquele hospital do... Colônia Santa Marta, exato. Hoje é um hospital, então o nome aqui é Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta, né? Então virou um hospital ali muito bonito, né? Muito bem estruturado. Exato, né? E as famílias que ali moram, elas tem família que mora há 30 anos, tem família que mora há 5. Então, quando eu fui chamada, já fui chamada quando já havia uma ordem de despejo, né? As máquinas já estavam quase chegando, digamos assim. E ali pedi, digamos assim, como eu sabia o caminho das pedras, né, acabei pedindo ajuda a alguns deputados, que eu sabia que eram ligados à questão da terra, e etc. Conseguimos frear. Me parece que agora eles conseguiram, inclusive, algumas casas para o residencial Valéria Pirillo, que eu acho que deve ter sido a maior burrada ter construído ali, né? Porque é uma região já próxima ao New Rich, né? Que eles vão querer ocupar uma área daquela ali. Não sei o que eles vão fazer com aquele Valéria Pirillo, numa região, digamos, hoje, considerada nobre já, né? E aí essa questão de casa, do eu, né? Eu ter uma casa, eu existir. Tem uma história muito engraçada, que uma senhora, era a única senhora que tinha endereço no residencial Santa Marta, ela cobrava dos outros moradores R$5 para receber encomenda ou cartas. R$5 por cada carta ela cobrava para receber, porque ela era a única que tinha endereço naquela região, né? Então, gente, para concluir, a gente percebe ali que a região é um conflito de interesses bastante claro. Ali é o espaço urbano versus a fissura burguesa, né? Ali não tem a menor dúvida disso, que ali é a acumulação do capital, né? E regra que vem sendo sustentada pela especulação, manipulada pelos atores locais e internacionais, e que perdura em Goiânia há algumas décadas. Ok? Obrigada.
Legal, obrigado, professora Juliana. Daqui a pouco, viu, gente? Daqui 1 hora ainda vai ter os debates. Eu peço que vocês tenham paciência. Perguntas e respostas de um lanchinho na sala ali fora. Agora eu tenho o prazer de chamar os pioneiros do Jardim Nova Esperança, o Edmar Joaquim, artista plástico, a Geralda Santa Bárbara, socióloga e professora, a Maria de Jesus Rodrigues, escritora e professora. Lembrando que a Maria trouxe também seus livros, está lá fora para ser vendido. Ela tem um livro que chama Retalhos de Lembranças, tem outros livros sobre literatura também, ela é escritora. Então é isso, podem ficar à vontade, gente. Tem um microfone que vocês podem ficar em pé, um sentado, mas fiquem à vontade. Vou deixar aqui vocês todos na mesa, vou sair também.